Fala galera, muito bem-vindos a essa aula aqui. Quem fala é o Bruno Pérez e hoje a gente vai estar fazendo um pavilhão de material translúcido. Então o objetivo principal dessa nossa aula é trabalhar com a elaboração de um material translúcido realista com o SketchUp e o Inkscape. Então já deixa aqui o curtir para você não perder esse vídeo, já salva numa playlist. E já vai deixando comentários de que você tem interesse em aprender sobre modelagem e renderização. Maravilha, galera? Então, para começar, a gente vai fazer um terreno aqui, ó. Fazer um terreno de 40 por 20. Então, esse é o nosso terreno centralizado na nossa cena. Show de bola. Agora, com esse terreno, a gente vai pensar aqui no dimensionamento do pavilhão. Esse pavilhão, vou pegar um recuo desse terreno de 5 metros, trabalhar na margem desse recuo, mais 5 metros, um recuo de 10 metros na frente, recuo de 10 metros atrás. Esse é um pavilhão de 200 metros quadrados, bem pequenininho, né? Então já copio aqui, vou usar isso aqui de referência para fazer nossa estrutura, galera. Tá, para fazer a nossa estrutura, vamos distribuir alguns pilares aqui. Nunca esqueça de agrupar as coisas. Fazer um pilar circular. Então a gente pega aqui o círculo, aumentar para 36 lados a nossa esfera e um raio de 10 centímetros. Então vai ser um pilar de 20 de diâmetro. Coloco o nosso eixo centralizado. Não esqueça de nomear os seus componentes. Então, pilar. Tá, agora eu vou distribuir 10 metros de vão. Acredito que a gente possa fazer um pilar central. Então, dobrar aqui, eixo central. Já que está de 5 em 5, 5x. Aliás, 5 metros. Vamos colocar 4 vezes. A gente distribui o nosso pilar sobre todo esse pavilhão. Agora, a gente já pode extrudar esse pilar. Fazer um pavilhão aí elevado. Então, ao todo vão ser 7 metros. Vou fazer um pé direito de 3,5 metros. Aqui a nossa renderização em tempo real. Já temos os pilares na nossa cena. Então, subir 7 metros esse pilar. Agora eu vou trabalhar com essa parte aqui externa. Vou dar um offset para essa estrutura. Com 10 centímetros ele já estaria justaposto. Vou colocar com 15 centímetros então. E a gente tem a nosso futuro revestimento de policarbonato. Maravilha? Pego essa face aqui, com a ferramenta Face Finder, criei uma superfície, vou elevá-la a 3,5 metros, 3,5. Já temos uma dimensão aqui de laje. Agora coloco uma laje, vou colocar de 50 centímetros, pensando que vai ter viga, etc. E um pé direito aí de 3 metros. Tá, então, já observando aqui, temos essa volumetria toda. E a nossa linha de envoltório para o policarbonato. Show de bola? Então a gente está trabalhando aqui com 10 metros e 30 por 20 metros e 30 centímetros. Tá certo? Agora para fazer nosso policarbonato, vamos trabalhar com a distribuição de objetos nessa face aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Você pode soldar as arestas. Então soldei as arestas,
quando a gente faz uma seleção, já vão todos os segmentos, tá certo? E agora a gente vai elaborar um dimensionamento para esse nosso objeto policarbonato. Então eu vou fazer aqui um retângulo que vai ser um elemento do nosso policarbonato de 25 centímetros por 15 centímetros. Então, ponto 25, ponto 15. Esse é o nosso elemento de policarbonato. E vamos tornar ele um componente aqui. Policarbonato módulo. Tá, então nosso módulo de policarbonato está feito aqui. A gente vai trabalhar com essa ferramenta aqui, Copy Along Path. Copy Along Path, a gente precisa primeiro selecionar o nosso percurso, selecionamos o Copy Along Path e selecionamos o nosso objeto. Observe que o eixo dele acabou ficando trocado. Então, né, qual que é o ponto aqui de referência? O vermelho e o verde está sendo colocado para dentro. E como está no nosso objeto, o vermelho e o verde aqui. Tá? Então, se a gente rotacionar o nosso objeto, a gente observa lá como ele poderia se encaixar. E agora sim, estaria se encaixando na posição correta. Vou selecionar todos esses objetos com essa ferramenta aqui, Same Component Group. Apago e a gente vai mais uma vez agora corrigir. Seleciono a curva, Copy Along Path, distribui o objeto. A distância entre eles está essa aqui, ó, 2 metros. Só que o nosso objeto tem quantos centímetros? 25. Então, se eu colocar uma distância de 0,25 centímetros, eles já estão aqui encaixados. Nesse caso, vocês vão ver o porquê, eu vou deixar a distância 0,27 centímetros. Então, ele vai ter um vãozinho aqui, que vai ser a nossa juntas, nosso elemento de encaixe. Perfeito? Então, com essas juntas aqui, agora eu já vou modelar esse policarbonato. Eu vou deixar ele com uma espessura de 1 centímetro ou meio centímetro. Então, vou colocar aqui 0,01. Deleto esse interior e faço uma junta aqui, ó, para ele. Então, fiz essa junta no policarbonato. Esse é o nosso elemento. Tá? Agora, se eu seleciono todos esses objetos, Same Group or Component, eu pego essa ponta e vou subindo ela até o nosso ponto de referência, que vai ser por aqui, a princípio por conta da laje, mas eu já vou querer descer ela um pouquinho, descer ela a 25 centímetros, então ponto 25, e o nosso objeto está aqui, tá certo? E eu vou querer vencer esse vão até 50 centímetros acima, como se fosse uma platibanda. Então eu já anotei esse ponto de referência, e agora basta a gente extrudar um desses elementos aqui, ó, que ele já vai subindo até onde a gente desejar. Subir até aqui. Nosso objeto tem 4,75 metros. Se a gente pensar numa dimensão de fábrica, talvez seja muito, né? Apesar que ficou bem bacana, talvez possa ser muito. O que a gente tem como resolver isso? Selecionando todos os objetos, escalamos para metade, então seleciono a ferramenta de escala para metade, 0,5, ele veio até essa metade e agora eu duplifico ela para cima. Então, duplifiquei ela para cima, eu vou deixar mais um espacinho de junta, 0,05, meio milímetro. Então a gente tem essa junta aqui para o nosso elemento de policarbonato. Agora, apenas alguns ajustes, né?
Vou selecionar todos esses componentes. Com a vista superior agora, eu cancelo, seguro Ctrl Shift e arrasto da direita para a esquerda para desselecionar todos os nossos materiais. E agora eu já criei um componente aqui, placa policarbonato. Show de bola? Agora eu poderia inclusive apagar desse lado se eu quisesse, para estar fazendo o encaixe exato e toda a manipulação de um lado acontecer do outro também. Agora eu não vou me atentar a isso, vou apenas criar mais esse agrupamento aqui, ó, dessa face que vai ser a fachada principal. Placa policarbonato frontal. E vou centralizar esse objeto aqui no na nossa laje. Então, seleciono a ferramenta aqui, ó, alinhar objetos e põe no nosso midpoint. Então ele encaixou aqui. A gente tem esse elemento policarbonato. Essa laje superior, a gente vai estar aumentando ela. Tá? Então, eu vou dar um Ctrl C na referência. Selecionei tudo, deletei, colar no local, então editar, colar no local. E vou dar um offset até a gente encaixar aqui. Encaixamos aqui, temos nossa laje, vou descer 50 centímetros. Tá certo, então a gente tem a nossa laje aqui, entrando no Escape, ó. Temos nossa laje, espessura dela, do lado de fora. Maravilha? Então esse é o nosso pavilhão, parte de modelagem básica. Já vou me livrar dessa base aqui. Aliás, vou aproveitar essa base aqui para fazer já uma estrutura, né? Então, criei aqui uma face, vou subir ponto 15 centímetros e torná-la um bloco. Por quê? Agora a gente vai aplicar o terreno nesse objeto. Para isso, galera, vamos utilizar a ferramenta Erode. Então eu vou vir aqui em extensões no plugin Erode. Eu vou criar um número de interações, vou colocar 3 interações e aplicar. O que aconteceu? Olha, o nosso terreno agora ganhou irregularidades, tá certo? Então, as irregularidades estavam variando de meio metro. Com o escalar, eu posso diminuir aqui para ficar menos radical. Então, aqui o nosso terreno já ficou um pouco mais aplanado, porém com imperfeições. Tá certo? E vou criar outra superfície plana agora. Eu vou fazer novamente o Erode. Então, vou colocar aqui 3 interações, vou variar 10 centímetros. E a gente tem 2 elementos agora irregulares. Então a gente tem esse aqui e esse aqui. Vou colocar para variar 15 centímetros. Aliás, 30 centímetros. E apontar um no outro. Por quê? Porque a gente vai brincar um pouco com a vegetação, assim como a gente fez na última aula de grama realista. Então, nos materiais agora, a gente vai começar a aplicação de materiais. Tenho aqui a minha pasta de materiais que eu já configurei no Escape. Eu vou vir aqui em grama. Eu vou aplicar em um desses objetos. E vou vir em terra, se não me engano. Vamos procurar aqui, ó. Terra de grama. Vou aplicar no segundo. Então, olha só, aqui no render, como a grama já possui algumas
falhas, tá? Vou aumentar um pouco a intensidade do sol. Aqui em 30%. Mudar a posição do sol também, ó. Veja só que bacana o nosso gramado aqui, só com materiais de grama do Enscape, né? Sem colocar nenhum fur, nenhum objeto externo. Tirar a intensidade desse sol, dessas nuvens, deixar um dia mais limpo. Olha só como já está ficando bacana. Vou voltar para 25%. E agora, pessoal, vamos aplicar os materiais, tá? Então, já vou aplicar um concreto aparente aqui para os nossos objetos secundários, que não é o foco dessa aula. Então, concreto para essa laje. Então, uma laje de concreto, vou deixar ela mais clara aqui nos 79. Vamos aplicar o material metálico. Os nossos pilares, então vou selecionar todos de uma vez, vou até agrupá-los já. E apliquei o material metálico aqui, ó, nosso objeto. Vou deixar um metal branco também, metal cinza, claro. Vamos aplicar concreto para as lajes. E agora que vem o policarbonato, né? Então como que a gente vai fazer esse material de policarbonato? Vou aqui deixar no material zerado, pré-determinado. Criar material, já pode nomear ele policarbonato. Show de bola. E vamos aplicar em todos esses objetos. Então, selecionei todos, apliquei o policarbonato. Nada mudou porque a gente está com material totalmente genérico e branco. A gente vai trabalhar agora no policarbonato com o material de transparência e rugosidade. Vão ser os nossos principais alvos objetivos nessa cena. Então, vamos posicionar a cena aqui mais perto desse policarbonato. O que a gente vai fazer? Transparência, a gente vai para transmitância. E agora com transmitância, olha, ele já ficou transparente, apesar de muito fake, né? Então isso aqui na verdade é um material genérico, não existe, só está transparente. A gente vai ativar o vidro fosco, e esse é o nosso principal lance. Porque a gente vê que o objeto está modelado literalmente como um policarbonato, né? Que possui essas espessuras aqui na modelagem. Então no policarbonato a gente vai ativar o vidro fosco e olha só o que acontece. Tá? Já deu o nosso alvo principal desse efeito. Se você quiser pode colocar um dia nublado. Então aumentar a densidade aqui, ó. Um dia bem nublado para a gente estar vendo esse efeito do policarbonato. E a rugosidade, esse vidro fosco, tá aqui, ó. Então, sem vidro fosco, não importa que você mexe aqui, ó, ele não faz a difusão do material que está lá dentro. Então, ele literalmente fica polido e a gente, né, não enxerga. Aliás, a gente enxerga lá dentro. E se tiver fosco, a gente continua enxergando. Isso aqui é totalmente fake, né? Então ativamos o vidro fosco, ele já traz esse aspecto aqui, e depende o quanto você pode deixar, 100% vai funcionar bem, e o specular vai trazer mais da aparência externa do céu. Então quanto mais você aumenta o specular, mais você vai ver a cor de fora, né? A cor, por exemplo, do céu ou dos objetos que estão lá fora, que é muito... coerente para o material de policarbonato. Maravilha? E aí nossa opacidade, né, tá
em 50%. Aumentando essa opacidade, ele vai mudando o aspecto, até que ele chega num material assim que também não fica bacana, né? Então 95 materiais altos não vão ficar bacanas. O nosso ideal é trabalhar aí na faixa dos 50%, um pouco mais, você vai ver mais dentro, um pouco menos, você vai ver menos, só que ele já vai escurecendo, isso porque a luz vai batendo aqui dentro e uma coisa vai escurecendo a outra e alavancando, né, essa tonalidade. Então a gente aplica aqui a cor e ele está literalmente branco, né? Se a gente aplicar aqui a cor no sketch, ele vai trazer esse tingimento aqui de leve, que é bacana para o policarbonato, né? Um tom um pouquinho azulado, então você pode estar fazendo isso. E tem o tingimento aqui da tonalidade, que também vai tingir o seu policarbonato. À medida que você escurece esse tom, ele vai deixar ele mais opaco. Então no branco vale a opacidade aqui de 50%, e qualquer cor que você coloque que vai escurecendo aqui nessa escala, ele vai ficando mais opaco, certo? Então, se você quiser aplicar o tom aqui de verde, você vai estar fazendo uma combinação do azulzinho aqui do material, que está aqui em cima na cor do albedo, e mesclar com esse tom aqui. Então você pode estar fazendo mesclas de material, mas basicamente você pode estar escolhendo ou um ou outro, tá? Então deixa aqui o nosso policarbonato, já ficou mais azulzinho. Olha só, galera, já temos um material aí de policarbonato. E para fazer aquele efeito, né, noturno, basta você aplicar as luzes. Deixa eu deixar aqui um lusco-fusco. Você pode aplicar as luzes dentro da sua modelagem, que vai trazer essa interação. Então olha que bacana. Eu vou fazer aqui um spot de luz. Vou adicionar um spot de luz. E a gente aplicando aqui, né, essa referência de luz, pode numa vista superior, distribuir aqui grosseiramente, tá? Cada 2 metros, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, tá bom? Então já agrupo aqui e internamente faço de novo 2 metros, 3 vezes, vamos ver, 4 vezes, tá bom. E vou centralizar aqui no nosso pavilhão. Então, alinhamento aqui, aqui, e aponto, coloco a ponta aqui para baixo, vou descer mais um pouquinho a ponta, 1 centímetro. Agora eu vou aplicar um ES Light. Então, aqui iluminação, aplicar esse número 1 mesmo. E vou aumentando a força dessa luz aí. Cerca aí de 1000. Vou colocar 800. Acho que vai estar bom. Vamos reexibir tudo. Olha só o efeito, né, da luz no nosso policarbonato. Então, se eu aumentar essa luz, olha só como ele vai lidando aqui no policarbonato. Exibir a laje. Olha só que bacana, né, o efeito. Então, voltando aí para o dia, estou indo contra o tempo, né, tendo ao contrário aqui. Estou deixando o dia mais cedo agora. Olha só que bacana. Estou mudando a inclinação do sol. A gente vai descendo aqui.
tendo toda essa interação na nossa cena. Tá, então aqui já ficou legal. E tá aí um policarbonato bem configurado e bem modelado para a gente ter esse efeito, esse resultado, tá? Algo que podemos com certeza fazer, aumentar aqui a luz, escapar da nuvem, a trazer mais um bump para esse material. Quando a gente traz um bump para esse material, ele vai aumentar ainda mais a rugosidade, tá? Então, eu venho aqui no nosso policarbonato, veja bem, e no mapa de relevo a gente ativa um relevo. Então, vem nos nossos materiais, por exemplo, pode usar aqui um de, vamos ver, até mesmo de tecido ou padrões que a gente tem algum tipo de bump canelado. Vamos fazer um teste, ó. Vamos aplicar um bump canelado no nosso objeto. Perceba que agora ele tem algumas ranhuras no nosso policarbonato, e trouxe ainda mais realismo. E mesmo tirando agora a rugosidade, à medida que a gente aumenta as nossas ranhuras, vai ficando impossibilitado de enxergar dentro, percebe? Por quê? Porque está trazendo um bump e a gente está distorcendo, fazendo o efeito que a rugosidade faz, que é trazer um aspecto fosco, tá? Então, aí mesmo com o nosso vidro fosco ativado ou desativado, ele estando polido ou não, ó, a gente não consegue enxergar lá dentro. Então isso deixa ainda mais realista o nosso vidro, porque a gente pode aplicar uma rugosidade mais baixa para o nosso policarbonato ficar com reflexo, né, um aspecto aí de bem finalizado. Então vou deixar a nossa rugosidade em 30%, 25%, acho que ficou bom. E quando a gente zera a nossa intensidade e diminui nosso specular, a gente enxerga lá dentro. Quando a gente deixa nosso specular em 50%, enxerga parcialmente lá dentro, vai deixando ele mais reflexivo, e a gente aumenta aqui a intensidade do bump, do canelado, e aí vai ficando fosco. Olha só o reflexo, como vai perdendo a perfeição. E a gente tem um policarbonato muito bem modelado para nossa cena. Aqui, tá certo? Então vamos ver a vista noturna de novo. Olha só que bacana. E aí, né, dá-lhe render. Só pôr para renderizar, a gente tem esse efeito aí muito bom para o nosso projeto. Tá certo? Então, vou arredondar aqui, ó, rugosidade, a diferença que ela faz, e mandar para o render, diminuindo a densidade das nossas nuvens. Só apertar Shift F11 e você vai renderizar esse policarbonato aí ultra realista. Maravilha, galera? Então, se você curtiu essa aula, não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar para quem ainda também está aprendendo a modelar, mexer ou aperfeiçoar seus âmbitos de renderização e modelagem, SketchUp, Enscape. E segue também, acompanha o meu canal do Instagram, @BrunoPerez_, onde eu posto diversas dicas e conteúdos aí para você absorver desse aspecto de arquitetura, design, modelagem, etc. Fechou? Um abraço e até a próxima.